Olá, pessoal! Estamos aqui com nossa terceira aula do curso Introdução ao Gerenciamento de Projetos. Hoje a gente vai falar sobre grupos de processo do PMBOK. Então, como eu falei nas aulas anteriores, o PMBOK é um guia de boas práticas de como deve-se executar um projeto, planejar um projeto, e ele define uma sequência de atividades que a gente deveria seguir. É isso que a gente vai conversar aqui nessa aula de hoje. Certo? Então, a gente vai falar de grupos de processo do PMBOK. E o PMBOK, ele entende projetos como se fossem 5 grupos de atividades. Eu tenho atividades relacionadas ao início do projeto, certo? Eu tenho atividades relacionadas ao planejamento, eu tenho atividades relacionadas à execução, controle e encerramento do projeto. Então, quando a gente fala de iniciação, esse número 2 aqui que aparece em parênteses, ele está dizendo que tem 2 atividades importantes para serem executadas nesse grupo de processos de iniciação, né? Na primeira fase do projeto. Quando a gente vai para o planejamento, aí a gente já tem 24 atividades, 24 processos a seguir. Na execução, a gente tem 10 processos, em controle 12, encerramento 1. Tá? E a ideia do curso aqui é passar por esses grupos, a gente não vai se aprofundar em cada um deles, mas falar dos que tem no PMBOK, no total de 49 etapas, 49 atividades, que é a soma desses números, desses quais os mais importantes, quais os mais relevantes para você começar a ter o domínio do que é um bom gerenciamento de projetos. Então, vamos falar primeiro da iniciação. O que ocorre na iniciação? A iniciação é aquele momento em que o projeto é uma ideia que surgiu, está sendo estruturada essa ideia, né? Ele é encomendado esse projeto, aí ele é aprovado. Quando ele é aprovado, aí você pode dizer, não, a ideia foi aprovada, o projeto realmente iniciou. Tá? É importante entender que todo projeto nasce de um problema enfrentado pela organização ou uma oportunidade identificada, sempre vem dessas duas coisas. Melhor que seja, né, a busca de uma oportunidade, mas muitas vezes é um problema que estamos tendo e precisamos de um projeto para melhorar aquela situação. A concepção do projeto é a fase que inicia na germinação da ideia do projeto, com a definição do gerente do projeto e vai até a apresentação da proposta para aprovação da alta direção. Então, quem tem poder para aprovar depende do valor do projeto, muda a hierarquia de aprovação dentro da organização. Projetos mais simples, com menos investimento, uma hierarquia menor pode aprovar. Um projeto maior, mais complexo, envolve várias partes da organização, aí precisa de uma hierarquia maior também para aprovar esse projeto. O principal produto dessa fase é a elaboração da proposta de projeto. Aquela proposta. O nome que o PMBOK dá para isso é termo de abertura do projeto. Em inglês, Project Charter. Então, qualquer um desses 3 nomes, a ideia é aquele documento que aprova o início do projeto. A gente vai falar dele daqui a pouco, como ele deve ser preenchido, as informações que devem constar. É fundamental entender, quando nessa fase que a gente está com a germinação da ideia do projeto, entender bem por que esse projeto nasceu. Eu falei que é uma oportunidade ou um problema, né? Podemos dividir assim, mas é aprofundar mais nesse tema. O porquê? Por que se preocupar com isso? Porque, em função da necessidade que está sendo atendida, das oportunidades, o planejamento vai se basear nisso. Né? Então, é importante conhecer a origem do projeto, porque ajuda a definir prioridades de entregas, bem como os prazos, custos, patrocínios. Então, eu entendendo que tem uma data a ser cumprida, eu vou fazer todo o planejamento em cima dessa data. Se eu entender que tem um limite orçamentário, eu vou fazer todo o meu planejamento em função desse limite orçamentário. E isso que a gente chama de fator crítico de sucesso, é entender realmente o que é mais importante nesse projeto.
É claro, não tem uma coisa só importante. Quando eu falo, por exemplo, custo, tem um limite orçamentário, esse seria o fator crítico. Mas é importante também o prazo, é importante também a qualidade, né? Mas tem aquele que não tem como abrir mão. É esse que é o fator crítico que eu estou colocando aqui. Um deles, vamos colocar aqui de uma forma, colocar 3 fatores críticos para a gente entender qual seria, né? Tentar identificar qual seria. O primeiro é tempo. Então, é aquele projeto que tem um prazo que ele precisa ser atendido. Se ele não for atendido, o projeto não tem validade. Então, isso está muito ligado, por exemplo, a evento. É um evento, que tem um evento, marca-se uma data para aquele evento e tem que acontecer naquela data. Você pode até flexibilizar com relação a custo, você pode flexibilizar até com relação ao que vai ser entregue, o escopo do projeto, a qualidade, de repente pode até flexibilizar, mas o tempo não, porque aquele projeto específico, o tempo é o fator crítico de sucesso. Outro fator crítico é o custo. Como eu disse anteriormente, você tem um limite de gasto, você não pode, o cliente não aceita que o projeto passe de X valor. Ele até aceita algum atraso, ele até aceita o nível de qualidade menor, mas o custo, não, o custo ele não pode negociar. Ou uma licitação, que a verba já está definida, né? Está no orçamento, na LOA do órgão. Então, nesse caso, não tem negociação. Outro fator crítico, escopo e qualidade. Eu coloquei os dois juntos aqui porque é justamente o que se entrega do projeto. Então, a gente entrega o que do projeto? Se aquilo é inegociável, esse vai ser o fator crítico. Tá? Então, a gente tem que entender qual dos fatores críticos estão por trás desse projeto para que todo o planejamento siga em função desse fator crítico. Aí eu trago, na verdade, eu vou trazer 2 exemplos para a gente entender o que é fator crítico. Então, vamos entender Copa do Mundo em Manaus como um projeto. Aconteceu em 2014, um projeto que acabou, todo mundo se envolveu nele, quem mora em Manaus, de alguma forma, né, porque afetou a vida de todo mundo durante as obras, né, o próprio evento, muita gente participou. Então, um projeto que todo mundo tem lá a sua participação aqui em Manaus. Então, qual foi o fator crítico desse projeto? A gente entender ele como um projeto, né? Então, tempo. Tempo, ele tinha um jogo marcado há muito tempo, né, com antecedência, Itália e Inglaterra. A data era 14 de junho de 2014, a data desse jogo. Então, estava marcado há 2 anos, 3 anos, né, esse evento. E era a inauguração do estádio aqui da Copa do Mundo, da Copa do Mundo em Manaus. Foi feito na data? Foi, porque essa data ela não podia ser mexida, não podia ser alterada. Eu não podia chegar próximo ao final do projeto e falar, eu preciso de mais 2 dias, eu preciso de mais 1 semana para poder fazer o jogo, né, Inglaterra e Itália. Não tinha porquê, porque quem encomendou, né, esse projeto, a FIFA, que marcou esse jogo com muita antecedência, que era o grande cliente desse projeto, ela já tinha vendido direitos de transmissão, isso ia impactar nos outros jogos de outras seleções. Então, uma alteração na data do jogo seria um transtorno muito grande. E até horas, atrasar 2 horas já seria um transtorno muito grande. Então, a data era um fator crítico de sucesso. Tudo podia ser feito, mas a data não podia ser alterada. Aí, quando a gente fala de custo desse projeto, então ele começou estimado em 515 milhões de reais, dinheiro da época. Terminou a obra com 669 milhões. Então, vejam que houve uma flexibilidade com relação ao valor. O valor pôde passar do valor estimado, né? Mas o prazo ali não teve alteração. Quando a gente fala de escopo e qualidade desse projeto, aí você percebe que quando foi planejada a Copa do Mundo, se comprou a ideia de fazer uma Copa do Mundo em Manaus, foi prometido o estádio, foi prometido o BRT, que é um veículo de transporte rápido, né, de mobilidade urbana, o monotrilho, também outro item de mobilidade que foi prometido no projeto original, e melhorias na saúde, né, construção de hospitais, de centros de saúde.
Então, isso tudo estava no projeto prometido, lá no início. Foi prometido a data do jogo, um valor inicial de 515 milhões e esses itens aí de melhoria, além do próprio estádio. O que foi entregue efetivamente no dia do jogo? Só o estádio. Né? O BRT não foi entregue, o monotrilho não foi, melhorias na saúde foi feito bastante tempo depois. Então, houve flexibilização também no escopo, nesse caso do projeto Copa do Mundo. Não houve no prazo. Então, por isso que o prazo, nesse caso, o tempo, é o fator crítico de sucesso desse projeto, desse tipo de projeto. Aí eu vou trazer mais um exemplo aqui que também tem muito a ver com a realidade do Manauara, que é a ponte sobre o Rio Negro. Então, essa ponte, né, ela, acho que quase todo mundo já passou por ela, é uma ponte aí que facilitou muito o acesso a outras áreas da região metropolitana de Manaus. Mas qual o fator crítico desse projeto? Olhando como só o projeto, né? Qual foi o fator crítico? Então, da mesma forma, eu trouxe as informações aqui. Isso tudo tem embaixo aí as referências de reportagem, jornais. Então, prazo, tempo. Quanto tempo demorou a ponte? Quanto estava previsto? 2 anos e 3 meses de obra. Dezembro de 2007 a março de 2010. Quanto tempo demorou? 3 anos e 10 meses. Então, vejam que o prazo foi flexibilizado. Né? Demorou aí, foi de dezembro de 2007 a outubro de 2011. Então, foi mais de um ano e 7 meses que ela atrasou, que ela não cumpriu aquele prazo original prometido. E com relação a custo? Com relação a custo, 574 milhões de reais foi estimado. Ela terminou, no final do projeto, com um custo de 1 bilhão e 99 milhões. Então, veja que quase dobra o valor estimado. Então, houve uma grande flexibilização, uma série de problemas durante essa obra, mas aqui a ideia não é entrar em quais foram os problemas, analisar dessa forma, é entender com um exemplo que o fator crítico desse projeto não foi tempo nem custo, porque todos os dois foram flexibilizados. Aí, quando a gente fala de escopo e qualidade, o que foi prometido, né? De uma forma mais simples. 3,6 quilômetros com 4 pistas. Então, era uma ponte com essas dimensões, né? Só para as principais dimensões, né? Porque tem muito mais detalhe aí na engenharia. Mas foi prometido uma pista de 3,6 quilômetros com 4 pistas, né? Uma ponte com 3,6 quilômetros e 4 pistas. E o que foi entregue? Foi entregue o que foi prometido. Isso não tinha como flexibilizar. Eu não podia chegar lá no meio do projeto e decidir, não, eu só tenho dinheiro para fazer 3 quilômetros de ponte. Né? Se acontecesse isso, não teria como. Ou então vamos diminuir uma pista, já começou o projeto, né? Vamos diminuir para uma pista, vamos diminuir para 2, para 3 também. Né? Não teria como. Né? Assim, teria, mas teria umas consequências muito grandes, né? Se eu reduzisse esse escopo. Agora, se eu deixasse ela com 3 quilômetros, não, aí não teria sentido nenhum. Então, veja que o fator crítico de sucesso desse projeto da ponte foi realmente escopo e qualidade. É aquilo que foi entregue, aquilo foi inegociável. Prazo e custo, isso não é que não seja importante, tá? Não tudo é importante, prazo, custo, escopo, mas quando eu estou pensando num projeto, eu tenho que entender aquilo que é mais importante. Tá? Pode até ser que tenha 2 itens aí que tenham uma importância muito próxima. Então, eu podia ter prazo e escopo, né? Aí eu provavelmente flexibilizaria no custo, né? Se eu tenho os 3 como mais importante, é um projeto bem complexo, é um projeto bem desafiador, mas também pode acontecer. Mas eu digo, sempre tem um que se destaca. Desses 3, um se destaca mais do que os outros, é aquele que a gente vai dar mais atenção. Tenta entender nesse momento do início do projeto qual seria esse item que não pode ser negociado. Então, esse é o fator crítico de sucesso do projeto, muito importante entender ele. No desenvolvimento da oportunidade, a gente tem 2 atividades, do desenvolvimento do início do processo, a gente tem 2 atividades importantes que o PMBOK nos indica. Tá? O primeiro é desenvolver o termo de abertura, e o outro é identificar partes interessadas. Então,
quando a gente olha para o PMBOK, ele nos mostra que temos que fazer, ele chama 2 processos, né? A gente pode traduzir como 2 atividades. Na verdade, o termo de abertura é um documento e identificar partes interessadas é mapear quem está envolvido no projeto. Então, no desenvolvimento da oportunidade ou problema, é importante detalhar o máximo possível toda a situação atual da empresa, né, da organização. Então, qual é a motivação do projeto, objetivos do projeto e critérios de seleção, alinhamento do projeto com o planejamento estratégico, fases e produtos do projeto, entender quais são as etapas a serem cumpridas, né, o que vai ser cobrado, esboço dos principais marcos, riscos, restrições, né, restrições com pessoas, equipamento, dinheiro, tentar levantar todas essas informações, que são informações que vão estar no termo de abertura do projeto. O termo de abertura ele é justamente consolidar essas informações iniciais do projeto. Então, quando a gente fala em desenvolver o termo de abertura com essas informações, o documento, de forma genérica, é esse, cada organização adapta esse termo de abertura, Project Charter, né? Proposta do projeto, vocês vão achar até nomes também diferentes, mas é aquela aprovação da ideia inicial. Então, tem um modelo, vocês vão receber um modelo disso aí com o material do curso, mas que informações que a gente traz? Eu coloquei aqui no quadro da direita que informações que a gente basicamente traz aqui no projeto, essa consolidação. Quem é o patrocinador do projeto? Eu comentei já na aula anterior, é aquela pessoa que vai colocar o prestígio dela a favor do projeto, vai fazer com que o projeto aconteça. Ele não vai se envolver nas atividades diárias do projeto, mas é aquele gerente, diretor, secretário, aquela pessoa que quer ver aquele projeto acontecer, vai cobrar que ele aconteça, mas também vai ajudar que ele se desenvolva. O próprio gerente do projeto vai estar definido aqui, qual é a equipe básica, se eu ainda não tenho toda a equipe, mas aquela equipe para participar do primeiro momento do projeto. Aí, na etapa posterior do planejamento, a gente complementa essa equipe, mas é bom já definir essa equipe inicial. Objetivos e metas que esse projeto tem, se tem data, se tem prazo, se tem custo, né? Quantas pessoas ele vai atender. Então, começa a pensar em números que a gente precisa cumprir para que esse projeto seja um sucesso. Escopo e não escopo do projeto. Então, o escopo é aquilo que vai ser entregue do projeto, né? Então, você vai construir uma casa, o escopo da casa é uma casa de tantos metros quadrados, com 3 suítes, cozinha, sala, home, theater, aí vai. Aí você põe o escopo da casa, com piscina. E o não escopo, o que é o não escopo? Não escopo é aquilo que pode eventualmente ser cobrado, mas que não faz parte do escopo. E você, às vezes, é bom deixar claro isso, porque por falta de entendimento, o cliente pode entender que fazia parte e você não orçou não planejou essa entrega. Então, vamos dar um exemplo na construção da casa. Então, você vai construir a casa, eu posso colocar como não escopo, providenciar a documentação de habite-se e legalização da casa. Então, isso, eu não estou orçando isso, eu posso até fazer, mas foi conversado que o cliente ia ficar com essa parte, né, numa reunião que teve para elaborar o projeto. Então, eu vou aproveitar isso que foi colocado e vou escrever, porque a gente fala, pode não lembrar, e alguns projetos, a empresa que constrói faz também essa regularização. Então, é comum você encontrar projetos que aconteçam dessa forma. Mas o cliente falou que, no caso dele, ele não queria, eu prefiro deixar isso explícito, para que amanhã a gente não lembre direito da reunião, o que foi falado, e ele venha me cobrar. Aí, se na hora da aprovação ele repensar e quiser que eu faça a legalização do imóvel, aí no planejamento eu vou colocar isso, eu refaço o termo de abertura, tiro essa parte, coloco dentro do escopo, e no planejamento eu vou orçar, vou colocar prazo para essa atividade. Então, é importante, nem tudo eu consigo ter um não escopo, eu preciso ter um não escopo, mas uma outra coisa é bom a gente estar atento. Justificativa do projeto, por que esse projeto é importante? Lembra da oportunidade, né, do problema que a organização está passando? Por que esse projeto? O que justifica investir recursos nesse projeto, colocar pessoas para
trabalhar nesse projeto. Então, vamos escrever isso porque facilita a aprovação. Quanto melhor for a justificativa, mais chance de ser aprovado. Se tem expectativa da administração, quais são essas expectativas? O que eles estão querendo realmente com o projeto? Relação com outros projetos, pode ser que um projeto acontecendo, o que vai acontecer na organização, vai ajudar ou vai atrapalhar, né? Um projeto grande que está acontecendo, vai todo mundo se envolver e eu vou ficar com uma equipe reduzida para trabalhar no meu projeto. Então, é bom você já mapeando isso, esse termo aqui, ele vai trazer isso. E a estimativa, se você já tiver, aqui não é planejamento ainda, só abertura do projeto, iniciação. Mas se você tiver estimativa de prazo, medidas de desempenho, é sempre bom colocar já aqui, né, estimativa, não é ainda o cronograma. Então, coloca aqui, estimado em 6 meses, estimado gastar até R$100.000, então, são estimativas. Mais à frente a gente vai detalhar isso. Então, esse é o termo de abertura, tá? Um documento muito importante, é o início da vida do projeto. E quando a gente fala em partes interessadas, aí são as pessoas que se envolvem no projeto. Aqui esse quadro é de forma genérica, não é, vamos dizer assim, um gabarito, não um checklist, é de forma genérica, quem se envolve, mas você tem que ampliar essa análise para todo mundo, pode ter mais atores envolvidos. Né? Diferente do patrocinador, que eu falo sempre, um CPF, partes interessadas pode ser um grupo de atores. Tá? Pode ser clientes, pode ser fornecedores, né, como eu coloco aí, então não é necessariamente uma pessoa. É diferente do patrocinador. O patrocinador é uma parte interessada, mas é uma pessoa única. Tá? Então, pode ser o gerente do projeto, o próprio patrocinador, que eu já comentei. Gerentes funcionais são os outros gerentes, os outros pessoas da hierarquia, né, que eu vou precisar me interagir, o pessoal da área financeira, o pessoal da área de compras. Então, quem é esse gerente, essas pessoas? Clientes, sempre, né? Cliente sempre é aquele que está encomendando o projeto, que vai usar o projeto, a própria equipe do projeto e fornecedores. Então, tentar o quê? Porque mapear e entender como é que é o relacionamento com essas partes interessadas. Se eu tenho facilidade, se eu tenho acesso, se eu conheço, se eu não conheço, eu vou precisar conhecer, fazer contato. Então, saber com quem a gente vai lidar. Então, essa é a fase iniciação, grupo de processo e iniciação, com essas duas atividades. Agora, a gente vai entrar no planejamento, com 24 atividades. Tá? O que a gente faz no planejamento? É planejar o projeto e elaborar a declaração de escopo, né? Uma das principais atividades é essa declaração de escopo. E vocês vão ver que ela é muito parecida com o termo de abertura, só que como eu vou me dedicar agora mais tempo planejando, eu vou ter mais informações e informações mais detalhadas. Então, eu vou revisar aquela declaração, o termo de abertura do projeto, e vou gerar um outro documento que é a declaração de escopo. Como o nome diz, eu estou declarando realmente o que vai acontecer do projeto. Essa é a ideia, porque no termo de abertura, algumas estimativas não estavam muito claras ainda pelo pouco tempo que a gente teve para fazer aquele documento. Aí eu vou ter bem claro o que eu vou entregar desse projeto, vou criar a estrutura analítica do projeto, lista de atividades, rede de atividades PERT-CPM, elaborar a programação do projeto. Tá? E eu vou trazer para cá um esquema que ele é mais simplificado que o PMBOK. No PMBOK você não vai encontrar, o desenho lá é bem mais complexo, as 24 atividades, né, estariam aqui de uma forma um pouco diferente. Então, eu coloquei de uma forma mais simples para a gente entender o que é feito no planejamento. Tá? Então, no planejamento, a gente sai daquela fase de iniciação com o termo de abertura aprovado. Então, só quando tiver o termo de abertura que eu vou planejar. Vou gastar energia com planejamento. Aí, o que a gente faz primeiro, na sequência do termo de abertura aprovado? Vou coletar requisitos. Coletar requisitos é conversar com as pessoas que vão ser usuárias do projeto, conversar com o patrocinador, com aquelas partes interessadas que vão participar mais do projeto, as mais importantes, para poder detalhar o que eu preciso realmente fazer. Né? Quando eu falei a casa, o escopo, 3 quartos, 3 suítes, né? Mas aí agora vamos detalhar o quê? Detalhar o piso, revestimento,
né, a parte dos banheiros, como que deve ser, que equipamentos que eu vou colocar, a parte elétrica, detalhar isso, a parte de iluminação. Então, aí é o momento que eu vou detalhar meu projeto. Né? Os requisitos eles servem para isso, você detalhar as características do projeto. No termo de abertura foi mais genérico, mas também era uma ideia que foi aprovada. Agora eu preciso detalhar melhor, porque daqui a pouco eu vou ter que colocar prazo, vou ter que oferecer um orçamento, então é o momento de fazer essa coleta de requisitos. Aí que eu faço a definição do escopo, que é o que eu comentei para vocês. Eu agora tenho mais informações. Depois de coletar requisitos, eu tenho muito mais informação do projeto. Tem muito mais detalhe, a riqueza de detalhes é muito maior. Se eu fiquei uma semana para fazer o termo de abertura, aí eu passei 2, 3 semanas coletando requisitos. E eu agora tenho pessoas que me ajudam. No termo de abertura eu fiz praticamente sozinho, agora eu tenho pessoas me ajudando. Então, eu vou revisar o termo de abertura e criar um outro documento, que é a declaração de escopo, com muito mais riqueza de detalhe. Tá? Então, essa é a ideia da definição de escopo. E aí, depois, a gente vem aqui para esse grupo de 3, né, atividades que eu coloquei aqui, que é a espinha dorsal do planejamento, que é criar a estrutura analítica do projeto, desenvolver o cronograma e o orçamento. Tá? Paralelo, o PMBOK nos orienta, nos indica a trabalhar algumas outras atividades, né, que eu digo, de repente, se o projeto, depende da complexidade do projeto, a gente vai trabalhar essas outras atividades. Mas planejar a qualidade, então tem todo um planejamento de como atender a qualidade do projeto, planejar recurso, quem vai participar do projeto, que momento, que equipamentos eu vou precisar. Então, tem um planejamento também atrás disso, planejar comunicações, quais os meios de comunicação, quem vai receber que tipo de comunicação, que momento do projeto. Então, trabalhar um plano de comunicação. Aqui do lado direito, a gente tem um planejamento de risco, de gerenciamento de risco. Então, eu vou identificar quais são os riscos, fazer uma análise qualitativa de probabilidade e impacto de cada um dos riscos, vou ranquear esses riscos, criar uma resposta para cada um deles, caso aconteça, eu vou agir de determinada forma. Planejar aquisições, então se eu tenho aquisições no meu projeto, vamos identificar fornecedor, fazer contrato com esses fornecedores, então tem todo um planejamento para que isso seja bem executado. E, por último aqui, planejar o gerenciamento das partes interessadas. Então, eu identifiquei lá atrás quais são e que momento que eu vou precisar interagir com elas, que tipo de informações que elas vão querer receber. Então, esse engajamento, planejar esse engajamento, trazer elas para dentro do projeto, tem também, né, uma série de detalhes que a gente precisa cumprir. Então, isso tudo é feito, né, em paralelo aqui que eu falei, a espinha dorsal, em paralelo a criar, enquanto eu estou criando a EAP, desenvolvendo o cronograma e determinando o orçamento, eu estou fazendo essas outras atividades. Tá? No curso nosso aqui, o que eu vou focar muito com vocês é a parte aqui da EAP, desenvolver cronograma e determinar orçamento. Tá? Cada uma dessas caixas aqui daria um curso só, né? Para falar só de EAP, a gente falaria só de EAP aqui várias e várias horas. Mas como o curso é Introdução ao Gerenciamento de Projetos, eu quero que vocês entendam que tem essas outras atividades todas, tem bastante coisa sobre elas. Isso tudo, por exemplo, está no PMBOK, vocês vão receber material com isso aí, né? Uma apostila, um resumo disso, mas tem o PMBOK que ele é bem mais completo. Agora, o que vocês precisam mesmo dominar num curso de introdução é entender bem o que é uma EAP, um cronograma e um orçamento, como isso é feito e como a gente lê isso, se chegar para a gente, como é que a gente faz a leitura dessas informações. Então, vamos aqui ver alguns documentos sobre coleta de requisitos, definição de escopo, criação da EAP, cronograma e orçamento do projeto. Aí eu não falei ainda para vocês que depois que a gente faz todo esse planejamento, aí a gente junta tudo isso num documento, tá? Um documento final do planejamento, né, do projeto, né, documento final do planejamento, que é o plano de gerenciamento do projeto. Então, o plano do projeto, cada uma dessas caixinhas, o termo de abertura, as atas de reunião,
Tudo isso todo esse planejamento que está sendo feito, a gente consolida isso tudo num documento final do planejamento que chama Plano de Gerenciamento do Projeto. Então, primeiro aqui eu vou mostrar para vocês uma matriz de rastreabilidade de requisitos. Então, vocês eventualmente podem encontrar um documento desse, vocês podem criar um documento, ele não é tão complicado assim, porque eu tenho um projeto, no caso aqui, esse projeto é a instalação de um sistema de gerenciamento de armazém, WMS. Então, eu vou instalar um sistema numa organização, e eu faço aquela coleta que eu comentei para vocês. Eu vou atrás das pessoas que conhecem do assunto, que vão usar o produto, eu vou falar com os próprios fornecedores, tentar entender o que precisa ter nesse sistema. Então, isso são os requisitos, que características ele precisa ter. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, o primeiro requisito para esse sistema, fazer o controle de entrada e saída de mercadorias. É um requisito básico, ele tem que ter, não tem como pensar no WMS, né, sem esse requisito. Então, a gente coloca aqui. Relação com os objetivos do projeto, aqui a segunda coluna. Né? Qual é a relação com o objetivo? É melhorar a acuracidade do estoque. O que eu estou dizendo? Melhorar a confiabilidade das informações que eu tenho no estoque. Então, realmente eu tenho aquele volume, aquela quantidade. Então, relação dos objetivos. Origem é quem fez essa demanda, quem é que definiu esse requisito, quem disse que isso era importante. Então, o gerente de logística, aqui nomeado, cada uma a gente vai pondo o nome. Qual a prioridade desse requisito? Ele é alto. Tá? Tem uns aqui, por exemplo, olha aqui, o 11º. É um requisito, mas com a prioridade baixa. Por quê? Porque o que foi pedido? Controle de veículos autorizados a acessar os armazéns. Então, que tenha dentro do sistema esse tipo de controle. Para quê? Melhorar a segurança empresarial. Eu já não estou falando mais de estoque aqui, eu estou falando de outro processo, que é importante, mas para esse projeto aqui, que eu estou falando de armazém, ele não é o mais importante. Quem pediu isso? A gerência de segurança patrimonial. Então, eu coloquei, a matriz de requisito é para isso, a gente vai colocar tudo que foi pedido, coloquei a prioridade como baixa. Quando eu for fazer o orçamento, quando eu for fazer o cronograma, se isso impactar muito no orçamento, é um que a gente pode eliminar, porque, a princípio, ele não vai trazer grandes benefícios para o controle de armazém, que é a origem do projeto. Tá? Então, isso aqui é só para entender que a matriz de requisito, eu posso ter 10, posso ter 20, depende da complexidade do projeto, posso ter vários requisitos aqui. Eu posso ter poucos, né? Isso eu falo, depende da complexidade do projeto. Mas sempre entendendo qual a relação com os objetivos do projeto, o que ele vai trazer de benefício, esse item, qual a origem, quem demandou, pode ser pessoas aqui, eu coloquei como se fosse gerência, mas pode nomear as pessoas. E realmente qual a prioridade que vocês entendem, né? Vocês que estão fazendo o planejamento do projeto. E aí a gente coletou o requisito, vai para a definição de escopo. A definição de escopo, né, a declaração de escopo, esse documento que sai desse processo, dessa atividade, se você olhar aqui, as informações são muito próximas das informações que estavam no termo de abertura, só que agora com um nível de riqueza maior. Né? Então, eu vou ter a descrição do projeto, quais são as entregas, né, tudo com mais detalhes. Os requisitos que eu acabei de coletar, quais as restrições, né, situações que limitam ou atrapalham o projeto, se tem alguma premissa que vale a pena destacar, eventos ou ações tidas como verdadeiras, que a gente vai se basear nela para fazer o planejamento, definição de responsabilidades, quem é quem na equipe, né, as principais partes interessadas, então a gente já define isso. Ainda estou fazendo estimativas de tempo e custo, eu fiz um termo de abertura, agora talvez eu tenha uma estimativa melhor, mas não é cronograma, não é orçamento. É só estimativa, uma estimativa melhorada. Como vai funcionar o gerenciamento de mudança desse projeto? Exclusões é o que ele não escopo. Então, talvez agora esteja mais claro para mim, ficar bem claro o que a gente não vai fazer. E ligação com outros projetos é aquela mesma ideia. Projetos que possam interferir nesse projeto, positivamente ou negativamente. Então, essa é a declaração de escopo. Então, com a declaração de escopo pronta, aí sim eu consigo fazer a EAP, a estrutura analítica do projeto. Então, a estrutura analítica do projeto, também chamada de WBS, Work Breakdown Structure,
é a representação hierarquizada do escopo do projeto. Então, na EAP, eu falo, escopo é o que vai ter, o que eu vou entregar do projeto. A EAP ela vai demonstrar isso de forma gráfica, hierarquizada. Eu mostro daqui a pouco como é essa leitura. Na declaração de escopo já estão definidas as entregas, que são o ponto de partida da EAP. Então, na declaração de escopo eu coloquei o que eu vou entregar, aí agora eu vou decompor isso, detalhar melhor. Deve ser iniciada após a declaração de escopo, evitando retrabalhos, com o surgimento de novas entregas. Então, eu preciso realmente que o escopo esteja definido. Não existe número máximo de níveis, sendo recomendado não passar de 7. Então, eu vou mostrar os níveis, né? Não deixá-la muito detalhada, muito complexa, que você vai ter dificuldade para gerenciar, para controlar. Pode ser em forma de árvore ou de lista. Eu vou mostrar quais são essas duas formas aqui. Então, essa é a EAP em forma de árvore. Eu estou aqui com o projeto, tá? Implantação do WMS. É aquele projeto que eu comentei, que a gente coletou requisitos. E lá na declaração de escopo eu tenho 3 entregas aqui. Aquisição de equipamentos, de software, montar a infraestrutura central da organização e a infraestrutura dos setores. Então, olhando meu projeto, eu identifiquei essas 3 entregas principais. Podia ter mais, podia ter várias entregas aí, mas são as entregas aí que a gente definiu do projeto. E aí, o que eu fiz agora aqui? Só para a gente entender o que é decompor a EAP. Eu peguei o projeto e separei em 3 grupos de atividades menores, né? Para não ficar uma coisa só, implantar o WMS. Tem muita coisa aí dentro. Só que eu separei umas atividades com relação à aquisição, outra com infraestrutura central e outra com infraestrutura dos setores. E vou fazendo esse mesmo raciocínio até o momento que eu acho que já está suficientemente detalhado esse projeto. Então, só pegar aqui um ramo da EAP, tá? Então, eu vou pegar aqui aquisição. Eu separei em aquisição de software e equipamento. São coisas diferentes, eu quis fazer aquisições separadas. A aquisição de software, eu desci mais um nível aqui e falei, olha, para fazer uma aquisição, aí eu cheguei no nível que eu acho que está bom o controle aqui dessa aquisição. Eu tenho que fazer uma cotação de preço, uma análise técnica e fazer a contratação do software. Então, não é só comprar o software. Primeiro, eu tenho que fazer a cotação, analisar tecnicamente se o que está proposto me atende, e depois contratar. E para cada uma aqui, eu vou fazendo esse detalhamento até o momento que eu acho, não, meu projeto está suficientemente detalhado. Então, isso é a EAP do projeto. Tá? Isso é a EAP do projeto. Aí, cronograma do projeto. Vou mostrar aqui um cronograma. Isso é o famoso gráfico de Gantt. Tá? Esse é o gráfico de Gantt, onde eu tenho aqui o cronograma, posso ter também o orçamento, eu posso trabalhar só cronograma com ele. Mas o que é a leitura aqui? Essa aqui é a EAP do projeto em forma de lista. Tá? Esse aqui é um outro projeto, tá? Um projeto chamado Coleta Bônus, e ele está detalhado aqui em forma de lista num software que é o Open Project. Esse software ele é gratuito, vocês podem instalar na máquina de vocês e fazer essa mesma informação da forma que está aqui, ele te permite. Ele é muito parecido com o MS Project, muito parecido não, a parte básica de um projeto ele é muito parecido. Agora, para projetos mais complexos, ele tem algumas limitações. Mas para quem está começando, você vai ter muita facilidade para trabalhar e, além de ser gratuito. Mas o que é a leitura aqui desse gráfico aqui para a gente entender o cronograma? Aqui eu tenho o projeto, tá? Coleta bônus. Então, eu dividi quantas atividades esse projeto? Acordo com a prefeitura, acordo com redes de fidelidade, que a ideia é bonificar quem fizesse a coleta seletiva com pontuação, com cashback. Eu tenho uma campanha de marketing, eu tenho aquisições, eu tenho que desenvolver o aplicativo, um aplicativo Android e iOS, e eu tenho aqui um treinamento para quem for operar isso aí durante a coleta. Então, eu peguei coleta bônus e dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 entregas menores. E fui dividindo essas entregas,
né, até o momento que eu achei confortável. Então, esse é EAP. Só que a hierarquia na EAP em árvore ela é de cima para baixo. De lista, né, que é o software que trabalha assim, é da esquerda para a direita. Então, o que está mais à esquerda é o principal. Conforme eu vou indo para a direita, eu vou decompondo, desdobrando essa atividade maior, essa entrega maior. Tá? E aqui eu tenho a duração. Isso tudo é automático. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nas atividades, eu coloquei essa atividade 45 dias. Tá? E ele diz que o projeto começa 1º de julho a leitura está aqui, começa 45 dias, 1º de julho de 2021 e vai acabar 1º de setembro de 2021. Tá? Por que ele dá aqui 60 dias, se a gente somasse aqui direto? Porque o software já calcula, ele já ultrapassa o sábado e domingo, que eu disse, ele já vem automático como dias não trabalhados, e eu posso colocar os feriados. Então, dias que a gente não vai trabalhar no projeto. Tem um dia lá na empresa que não vai ter atividade por algum motivo, uma manutenção. Então, naquele dia, eu já programo que não vai ter atividade. Aí, quando ele joga 45 dias para frente, ele já considera que esses dias não vão ser trabalhados e vai se estender um pouco mais esse projeto. Então, é assim que ele trabalha. Algumas atividades, por exemplo, o projeto começa 1º de julho. Essa atividade que eu falei aqui começa 1º de julho. Mas algumas atividades não começam 1º de julho. Por exemplo, vamos ver aqui a atividade aqui da linha 4. Vamos sempre usar essa linha aqui, essa coluna para nos referenciar nas precedências que eu vou explicar agora. Então, esse número aqui. Então, vamos aqui na tarefa 4. Então, eu vou assinar um acordo com a prefeitura. É um dia só de atividade. Assinar é simples, né? Mas eu quero marcar que isso aconteceu, eu detalhei. E aí, olha aqui, essa tarefa ela vai começar dia 2 de setembro. O projeto começa 1º de julho. Por que essa atividade começa só 2 de setembro? Por que o software entendeu isso dessa forma? Né? Começa no dia 2 de setembro e acaba no próprio dia 2 de setembro, que é um dia só de tarefa. Porque aqui tem uma coluna que é a predecessora. Precedência, predecessora, antecessora, é aquela tarefa que vem antes. Então, eu olho para o meu projeto e digo aqui, olha, o que? Número 3. Então, o número 3 é o que? Linha 3. Está aqui. Eu estou dizendo que eu só posso fazer a assinatura depois de eu terminar a negociação do contrato com a prefeitura. Né? É bem óbvio isso. Como eu coloquei 45 dias aqui e foi terminar aqui dia 1º de setembro, então eu só posso começar no dia seguinte essa tarefa, porque eu disse aqui quando eu coloquei esse número 3. Então, essa informação eu coloco aqui, o 3 ele joga para depois do dia 1º de setembro. Então, isso é automático, ele faz isso, é claro, o 3 eu que coloco, eu defino, mas o cálculo todo ele faz automaticamente. Só dar mais um exemplo aqui, vamos pegar aqui uma tarefa, comprar estações de trabalho. Uma tarefa bem aqui no meio. Como é que está essa tarefa? Demoram 5 dias, tá? Está começando 6 de setembro. Por quê? Eu coloquei aqui a precedência 8. Vamos ver aqui a tarefa 8, o que é. Então, a tarefa 8 é assinar contrato de fidelidade. Então, o que essa tarefa aqui está acontecendo? Ela começa 3 de setembro, acaba 3 de setembro. É um dia só de tarefa. Tá? Então, a tarefa aqui, comprar estações de trabalho, é só após assinar o contrato. Por quê? Porque eu coloquei 8. Então, quando a gente vê a tarefa 8, ela acabou 3 de setembro. Então, essa minha tarefa 15, que eu estou vendo aqui a tarefa 15, ela vai começar 6 de setembro. Que provavelmente aí é um sábado, um domingo, então não vai dar para começar no dia 4. Jogou para o dia 6. E aí, com 5 dias, ela vai acabar dia 10. E esse é o raciocínio de todo o software, tá? Todos esses sistemas de gerenciamento de projeto têm a leitura muito parecida. E aqui é o gráfico de Gantt, né? Ele tem essas barras aqui na direita, que é justamente essa tarefa aqui. Então, ele está aqui, ó, negociar contrato com a prefeitura, é essa tarefa aqui. Aqui eu tenho a data, eu tenho o mês de outubro, tá? Mês de julho, começa aqui mês de julho, eu posso ampliar esse zoom aqui, ficar essa barra bem
mais larga, e aparecer os dias, mas aí eu comprimi para aparecer aqui na imagem. Então, eu tenho aqui mês de julho a setembro. Então, essa é mais ou menos quando essa tarefa acontece aqui, de julho a setembro. E aí, essas ligações aqui são justamente essas relações que a gente coloca aqui. Ele vai demonstrando isso graficamente. Aí eu pego aqui uma tarefa, por exemplo, essa tarefa desenvolver aplicativo. Como é que ela aparece aqui? Está aqui, ó. Então, eu vou saber a sequência que isso vai acontecer. Até a última tarefa aqui, que é o fim do projeto, que é o lançamento do aplicativo. Tá? Então, essa é a leitura do cronograma do projeto. Tá? E eu posso também colocar o custo aqui. Para cada tarefa, quando ela tiver custo, eu vou comprar estações de trabalho, por exemplo, aí eu coloquei aqui um custo, R$18.000. Aí comprar o leitor de QR Code. Tudo isso ele vai somando aqui e vai chegar aqui no valor final do projeto. Tá? Se eu não tiver outros custos, posso ter outros custos, vou comentar, mas se eu tiver só esses custos aqui, já seria aqui o orçamento do meu projeto. Tá? Então, pessoal, planejamento é isso que eu queria mostrar para vocês. E aí você tendo o cronograma aprovado, o orçamento aprovado, você vai para a execução do projeto. Na execução eu vou listar só algumas atividades importantes que a gente precisa executar. Então, o que eu vou fazer na execução do projeto? O que a gente faz é verificar o escopo. Então, verificar aquilo que foi prometido, verificar se aquilo está sendo cumprido. Desenvolver equipe, eu vou receber pessoas, eu vou contratar pessoas, algumas eu conheço, outras não, então eu vou precisar trabalhar bem essas pessoas, colocar elas a par de tudo que está acontecendo no projeto, a par do que é esperado delas, das funções que elas vão desenvolver, quem é responsável pelo que dentro da equipe do projeto. Então, conforme essas pessoas chegam, a gente precisa estar desenvolvendo essas pessoas. Isso que é o termo desenvolver é nesse sentido. Garantir que o recurso que foi prometido, e aí equipamentos, veículos, também pessoas, né? Garantir que isso vai ser entregue para a gente, vai ser colocado no prazo que a gente definiu. Então, isso é um trabalho que eu sei que eu vou precisar de determinada pessoa daqui 30 dias, eu já tenho que começar a conversar com essa pessoa, se de repente preciso conversar com o superior dela, para garantir que ela esteja lá no dia X, e na semana anterior ela apresentar a equipe, eu também vou conversar com ela para não ter surpresa, né? E se eu tiver alguma surpresa, eu já tomar alguma ação antes. Então, não é porque eu falei que vou precisar da pessoa no terceiro mês do projeto que ela vai aparecer lá, né? Pode até aparecer, mas eu não posso ficar confiando muito nisso. Eu tenho que tomar algumas ações antes disso. Executar o que foi planejado, então, o que for para construir, o que for para treinar, o que fizer parte do projeto, é aquilo que está lá naquele cronograma que eu mostrei para vocês, né? É seguir aquilo lá, executar as atividades do projeto. Sempre estar preocupado com recurso, não deixar usar o recurso de forma excessiva, né? Se eu estou falando de equipamento, pessoas, também não sobrecarregar pessoas. E também não deixar ocioso. Se eu perceber que o recurso não está sendo utilizado, de repente é bom até liberar o recurso, né? Reduzir o custo do projeto, se for possível. Outra pessoa pode precisar daquele recurso, pode fazer a utilização. Então, é monitorar se ele está sendo bem utilizado. Não em excesso, também não deixar ocioso. Fornecer informações sobre o projeto. Então, provavelmente, você vai ser cobrado sobre o projeto, você vai precisar apresentar relatórios na linha daquele orçamento, daquilo que foi prometido, o que foi realmente executado, se está no prazo ou não. Então, esse é um trabalho também muito pedido na execução do projeto. E reprogramar atividades. Eventualmente, alguma coisa que você imaginou que poderia começar hoje, você não vai conseguir começar, porque teve uma surpresa aí com um fornecedor, alguém da equipe não pôde vir trabalhar, então você precisa repassar aquela atividade para um outro momento. Mas não é só repassar, qual é o impacto que isso vai ter, essa reprogramação? Você tem que fazer de alguma forma que não
atrapalhe o que você prometeu do projeto. Né? Então, essa é a ideia. Então, você vai, de repente, para manter o prazo, colocar mais gente para trabalhar naquela atividade, já que vai atrasar, então vou colocar alguém para auxiliar a pessoa. Então, você reprograma, coloca mais recurso para que ela, em vez de fazer em 10 dias, aí atrasou 10 dias, para fazer a tarefa em 10 dias, vai ter que reprogramar 2 dias a mais. Então, para não ficar com 12 dias, né, e gerar um atraso no projeto, você coloca uma pessoa ali para terminar em 8 dias a tarefa. Então, os 2 dias de atraso mais os 8 dias, forma 10, que era o que você tinha planejado para aquela entrega. Então, isso é o trabalho durante a execução, isso é muito comum, esse tipo de trabalho. Então, essas são as atividades básicas, né? Eu falo sempre, o curso de introdução, é só para dar aquela visão geral para vocês. A parte de controle, tá? É a fase que ocorre simultaneamente à execução do projeto e tem a finalidade de monitorar os pontos vitais do projeto. Então, eu digo sempre, parece uma auditoria da execução. Então, pessoas que estão lá confirmando se o que está sendo feito da melhor forma possível. Então, é acompanhar fisicamente a execução das atividades, se está 100%, confirmar que está 100%, se foi entregue, confirmar a qualidade do que foi entregue, tá? O prazo, o custo, se gastou exatamente o que foi definido. Analisar distorções comparando com o planejado, sempre está analisando isso. Apresentar alternativas para replanejamento, aqui eu já não estou falando em reprogramação, tá? Reprogramação é aquilo que você faz sem atrapalhar o projeto, você faz ali, coloca uma pessoa a mais, aquilo que eu comentei, mas o replanejamento, essa seta aqui, ela é representada por essa seta aqui. O que é o replanejamento? É quando você percebe que a data que você vai entregar, o custo que você vai entregar o projeto, ele está acima do que foi prometido, e não tem como reprogramar, você não tem mais o que fazer. Fornecedor atrasou 30 dias uma entrega do material. Então, não tem que você ponha gente lá para trabalhar mais, que não tem como recuperar esses 30 dias. Então, você vai precisar replanejar, ir lá para aquele gráfico gigante que eu mostrei agora há pouco, refazer essas datas, vai surgir uma nova data nisso, e aí, com essa nova data, você vai com o cliente, aprova, né, ou quem deve aprovar, quem tem que saber desse atraso, comunica. Então, isso é replanejar, quando você não consegue mais cumprir aquela data prometida do teu projeto. Tá? Então, aí você, depois de replanejar, volta para a execução, né, e continua, executa, controla, aí segue o fluxo normal. Você vai trabalhar a gestão de mudança, eu já explico isso aqui rapidinho para vocês. Uma coisa importante, não é indicado controlar tudo, a gente tem que priorizar, porque você não vai ter recurso para acompanhar todas as pessoas da equipe. Você vai acompanhar algumas tarefas principais, alguns gargalos, né, aquele caminho que não pode sofrer atraso, que é o caminho crítico do projeto, que se atrasar, vai atrasar o projeto. Aquela atividade ali eu posso até atrasar, porque ela não impacta no caminho crítico. Essa outra não, se atrasar um dia, vai atrasar um dia o caminho crítico no final do projeto. Então, vamos falar de gestão de mudança. A gestão de mudança é um controle que você tem para responder às necessidades de mudança. E não é o ideal ter muita mudança no projeto, mas a gente tem que entender que elas podem ocorrer, provavelmente ocorrerão. E eu tenho que ter um procedimento definido, que é o controle que vai, né, como diz, controlar, que elas sejam solicitadas formalmente, analisadas e decidido por quem cabe decidir. Não é uma mudança pedida por qualquer um e feita de qualquer forma. Isso que a gente tem que evitar. Então, aqui só um modelo de formulário, né? Poderia pensar em ter, que é o solicitante que vai preencher. Quem quer a mudança do projeto? Ele quer um novo módulo lá do software, né? Um novo gráfico. Você está desenvolvendo um software que é um novo gráfico desse software. Então, é uma mudança. Ou ele quer colocar agora, ele não tinha pensado na piscina, agora ele quer ter a piscina na casa, né? Então, depende do projeto, pode ter várias mudanças. Então, ele diz aqui, você pede para ele descrever o que ele quer. Coloca no papel, tá? Não é só falar, descreva bem o que você quer. Qual a justificativa para essa mudança? Vai ter algum benefício para a empresa, para o órgão, para a família? Qual é a necessidade? Por que isso está sendo pedido? Qual a justificativa?
Se não fizer, o que que acontece? Então, pede para ele dizer também impacto da não mudança. E, por último, alternativa. Se tem alguma alternativa para evitar essa mudança. Tá? Então, ele preenchendo isso aqui, ele já se compromete com essa mudança, ele já não vai pedir qualquer coisa, né? Ele sabe que isso vai ser analisado. Então, quando tem que colocar no papel essas coisas, já inibe um pouco aquelas mudanças que são desnecessárias para atender desejos, né? Então, pede isso. Aí você, com a sua equipe, você vai fazer análise do impacto de mudança. Então, aí é com você com a sua equipe. Quanto isso vai atrasar a obra, o software, quanto vai custar mais, se vai atrapalhar a qualidade, você pode colocar risco aí, vai criar algum risco para o projeto. Então, é um documento que você vai dar a sua opinião. Você vai propor alternativas, se você encontrar alternativa, você vai propor, e você vai dizer concorda ou não concorda com essa mudança. Você vai dar um parecer justificando por que não concorda, né, por conta do cronograma, por conta da qualidade, então você vai justificar. Ou você concorda, né? Você não é obrigado a concordar ou não concordar, você vai dar a sua opinião. Dada a sua opinião, aí o comitê, é um comitê de mudança que vai decidir se vai implementar ou não a mudança. E você, como gerente do projeto, vai até fazer parte do comitê, mas esse comitê também tem que ter a participação do patrocinador, do cliente, de repente um gerente financeiro. Então, pessoas que se reúnem ali para ver esse projeto todo mês. Não tem as pessoas que todo mês querem ver como é que está o projeto? Querem que você apresente lá o previsto e realizado, se está cumprindo, se não está cumprindo. Então, essas mesmas pessoas é que vão deliberar sobre essa mudança. Tá? Isso é bom que esteja definido já no início do projeto, que essa governança ela vai acontecer assim. Porque se você faz dessa forma, você inibe mudanças desnecessárias e as que forem ocorrer, você tem toda a rastreabilidade para demonstrar, né, o que gerou atraso, o que gerou aumento no orçamento. Então, você está documentado, você está respaldado, tem uma reunião, tem uma ata de reunião. Então, é importante ter esse respaldo. Tá? E agora, no encerramento do projeto, tá, o que a gente faz ali de mais importante? Igual eu recebi pessoas na minha equipe, agora as pessoas já vão estar no fim do projeto voltando para a área deles. Então, é o momento de programar isso aí. Programar, como eu quis ter certeza que a pessoa ia estar lá no dia, né, e tomei atitudes para isso, eu também vou informar a gerência que a pessoa veio, que a previsão ela retornar tal dia. Então, esse tipo de atitude é muito bem-vinda, né? Demonstra, assim, você está respeitando também a gerência que a pessoa veio, né? Dando informação para ele. Se for preciso ficar mais um pouco por conta de alguma atividade do projeto, também comunica, né? Não deixa a pessoa ficar sabendo isso de última hora. Documentar lições aprendidas. Lições aprendidas é tudo que deu certo e não deu certo no projeto. Então, você vai relacionar isso, você faz isso ao longo do projeto, é claro, você não vai lembrar do que deu certo lá no início do planejamento, o que deu errado, mas você vai guardando essas informações. Agora é hora de consolidar. Vai servir muito para esse projeto, é bom para o relatório final, né, para demonstrar o que deu certo e errado, mas é muito também para um projeto futuro. Você chegar e receber um documento, olha, no projeto anterior que foi semelhante a esse, isso aqui deu muito certo, isso aqui deu errado. Então, isso aqui a gente vai tentar evitar e o que deu certo, vamos tentar replicar. A gente vai obter a aprovação do projeto, tem um cliente, tem o patrocinador, alguém que encomendou esse projeto, vai lá validar se o que fez foi o que foi combinado. A gente avalia a satisfação do cliente, é sempre importante ouvir o cliente, vai até ajudar nas lições aprendidas, esse tipo de avaliação que às vezes a gente tem uma percepção que o cliente está satisfeito, mas ele vai dizer, olha, na época do planejamento, vocês fizeram um negócio aqui que não foi legal. Então, vamos considerar isso. Pode ser uma crítica importante para a gente não repetir. E comemorar realizações. Comemorar realizações não necessariamente é fazer festa, mas é dar visibilidade que o projeto terminou, que o projeto teve êxito. Você pode fazer isso usando o portal, né, o site da empresa. Você pode fazer com uma reunião no auditório, né,
resumo do que foi o projeto, do caminho que ele andou, dos resultados alcançados, quem se envolveu. Então, é dar visibilidade ao êxito do projeto. Então, pessoal, com isso a gente encerra o curso, tá? Falamos aí dos grupos de processo nessa terceira aula. Então, o que é o grupo de processo? São atividades que a gente faz no início, meio e fim do projeto. Primeiro, a gente faz a atividade de iniciação, depois planejamento, na sequência, execução e controle, que são em paralelo, e encerramento, que é o que a gente falou agora. Tá bom? Espero que tenha aproveitado, que seja útil para vocês o conhecimento passado aqui, e ficamos na próxima, a gente se encontra aí no próximo curso.